Bom dia a todos. Mais uma vez quero agradecer aos meus irmãos, amigos que têm prestigiado o nosso canal no YouTube, as nossas postagens no Facebook, no Instagram. O nosso intuito é fazer estudos sobre teologia, apologia às Escrituras. E fico feliz pela quantidade de visualizações e pedir a você que você venha fazer com que o nosso canal venha ser conhecido. Eu acho muito importante, pois o nosso alvo é as Escrituras, é teologia, para que possamos ter uma melhoria na nossa doutrina cristã. O cristianismo, que era uma religião de escravos, de gente pobre, hoje em dia, infelizmente, tornou-se uma religião que traz benefícios, infelizmente, cabide de emprego. Muita gente consegue dinheiro através do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele frisa bem que a piedade, que o Evangelho não pode se transformar em fonte de lucro. E hoje nós estaremos começando uma série de estudos sobre remuneração pastoral. A maioria dos pastores recebem pelo seu serviço, e é uma realidade, acabam se tornando empregados da igreja, muitos se tornam empresários. O que realmente as Escrituras falam sobre a remuneração pastoral? É lícito um pastor receber salário? O que cabe ao pastor receber? É o que nós estaremos procurando explicar e ensinar no decorrer de alguns estudos. Vou fazer estudos curtos para que não venha ficar muito cansativo nem maçante. Então, se analisarmos, Jesus ele traça parâmetros para a remuneração pastoral. Encontramos isso em Mateus 10 e Lucas 10. Qual deve ser a remuneração do apóstolo, do pastor, do profeta? Então Jesus ele vem traçando parâmetros. Ele quer igualar o ministério apostólico, pastoral, juntamente com a sociedade. Era uma sociedade de pobres, onde eles pagavam em torno de 60% dos seus rendimentos. E não é lícito, se haviam muitos pobres escravos, o pastor receber uma quantia em dinheiro, ele ficar rico através das Escrituras. O que Jesus Cristo quer é igualar a todos. Vou mais além, ele quer colocar os apóstolos por último. O pastor, na época dos apóstolos, os presbíteros, os bispos, eles eram incluídos entre os pobres. E vou mais além, eles recebiam as côngruas. O que são as côngruas? É o mínimo para o sustento do obreiro. Podemos analisar aqui em Mateus 10, versículo 8. Jesus ele ensina: de graça recebeste e de graça dai. Versículo 10. Jesus diz: não leve alforje, túnica, sandálias, o operário é digno do alimento. Em Mateus encontramos a palavra do original do grego, alimento, e em Lucas encontramos a palavra salário. Se nós repararmos, na época de Jesus já existiam moedas como o denário, como a dracma, eram moedas, e como eu havia falado, as pessoas daquela época pagavam 60% dos seus rendimentos para o governo. E Jesus Cristo ele deixa bem claro: dai de graça o que recebeu de graça. Será que Cristo ele está se contrapondo à sua ordem? Uma hora ele fala para dar de graça o que recebeu, e uma outra hora ele fala que o obreiro ele é digno do seu salário e do seu alimento. Vejam o que Jesus diz em Mateus 10, 8. De graça recebeste, graça dai. No versículo 9, não leve ouro, prata e nem cobre. O que significa isso? Provisão financeira. Jesus Cristo deixa bem claro:
quem tem o chamado pastoral, ele não pode se pegar a dinheiro. Ele tem que abrir mão do dinheiro. Então, por isso que ele disse, não leve ouro, prata e nem cobre. E outra coisa também que ele fala no versículo 10, não leve alforge, túnica, sandália. O operário é digno do seu alimento. Como eu havia falado aqui que em Mateus 10 ele fala sobre o alimento e em Lucas 10 ele fala sobre o salário. Se nós analisarmos Lucas 10, 7, agora estou indo para Lucas, dentro deste mesmo assunto, permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem te dado. O operário é digno do seu salário. Qual seria então o salário do pastor, do apóstolo, do profeta? Jesus ele deixa bem claro, quem tem o chamado pastoral, ele deve viver de alimento. Mas você pode me perguntar, mas irmão André, mas como é que ele vai pagar as contas dele? Naquela época não havia dinheiro. Sim, havia dinheiro, como eu havia falado, o de dracma ou o denário, mas quem tem esse chamado, ele tem que se negar. Ou ele leva uma vida tranquila, ou ele abre mão disso pelo Evangelho de Cristo. E outras passagens também onde o apóstolo Paulo deixa bem claro sobre a remuneração pastoral. Então, o salário do pastor qual é? Naquela época e também para os dias de hoje. Existe uma doutrina dos apóstolos chamada a doutrina apostólica de Atos dos Apóstolos 2,42, ela deixa bem claro que o salário do pastor naquela época era comida, para que ele pudesse ser igual às pessoas daquela época. E ele era contado entre os pobres e dentro dessa prerrogativa e dessas prioridades, ele ficava por último. Então, a princípio, é isso que as Escrituras fala sobre o salário pastoral. Então, eu vou parar aqui para não ficar muito comprido. Nós vamos, no decorrer da semana, falando sobre o salário do pastor, o que realmente a Escritura fala sobre a remuneração pastoral. Vamos continuar daqui. Essa é a primeira parte. Uma boa manhã para você e seja abençoado em nome de Jesus.